Bom, então, boa noite, turma. Hoje, meu nome é Maurício, para quem está assistindo, né, pela primeira vez, né, uma aula de ondas. Na aula passada, a gente começou essa matéria, a gente definiu alguns conceitos e algumas propriedades, né, e hoje, na segunda aula, a gente vai falar um pouco das fenomenologias, né, os fenômenos ondulatórios, né, que as ondas apresentam. Então, aqui no nosso próximo slide, né, para quem está assistindo a primeira aula, então, vou fazer um breve resumo aqui, né. Na primeira aula, então, a gente definiu o que era uma onda, né, a gente definiu ela conceitualmente, né, que era um pulso, né, que se propagava através de um meio, né, um pulso de energia que se propagava, né. Nós definimos também, muito importante, né, que a onda, ela não transporta matéria, né, ela apenas transporta energia, né, em hipótese nenhuma ela transporta matéria. A gente definiu algumas propriedades dela, como o sentido de vibração e o sentido de propagação da onda. A gente definiu, por exemplo, que a onda ela podia ser transversal e longitudinal, né? Sendo, por exemplo, como aqui, ó, o exemplo de onda transversal, né? Ou seja, o que seria a onda transversal? O sentido de vibração, né? Ele está ortogonal ao sentido de propagação, ou seja, ele está em 90 graus, né? A gente oscila a onda em um sentido, né? E ela se propaga no outro. E também definimos a onda longitudinal, né, que é onde justamente o sentido de vibração é no mesmo sentido, né, da propagação da onda. A gente até viu um videozinho que é um exemplo de uma mola, onde essa mola tinha alguns elos dela comprimido, né, e essa onda, né, ia se propagando no mesmo sentido da compressão dos elos. Depois disso, nós também definimos algumas propriedades, né, como amplitude, comprimento de onda, né, velocidade, né, o comprimento de onda é a distância que a onda leva para... Perdão, é a distância que a onda percorre para completar um círculo, né? Então, por exemplo, né, para ela ir do ponto A até o ponto B, né, isso aqui é o que a gente chama de um comprimento de onda, né? Pode ser a distância entre duas cristas ou dois vales, né? Então, é a distância que ela percorre para completar uma revolução, para completar um ciclo. Nós defendemos também o conceito de amplitude, né, que é a altura da onda, né, a altura desse pulso, né, e vimos também que a amplitude também tem associada à intensidade. Nós vimos também o conceito de período, né, que é o tempo, né, é o tempo que a onda demora para percorrer um comprimento de onda, ou seja, o tempo que ela demora para ir do ponto A, né, até o nosso ponto B. A gente viu frequência e viu que ela tem uma relação inversa com o período, né? Período e frequência têm relações inversas, né? E por último a gente definiu a velocidade, né? Que é o comprimento de onda vezes a nossa frequência, né? Ou seja, é uma distância, né? A distância é o mesmo conceito que a gente usa em mecânica de velocidade média, ou seja, uma variação de distância por uma variação de tempo. Então a nossa distância é o nosso lambda aqui, o nosso comprimento de onda, e o nosso tempo é o nosso t aqui, o nosso período. E como a gente viu também que frequência e período tem uma relação inversa, a gente chega nessa expressãozinha aqui, né? Que ela é mais usual pra gente, né? Porque é mais fácil trabalhar com ondas, abordando os conceitos de comprimento de onda e frequência. Ok? Todo mundo, né? Quem não assistiu a primeira aula achou tranquilo, né? Meio facilzinho. Assim, meio pincelado, eu sei que é meio difícil, né? De pegar de primeira, né, mas se vocês olharem os slides, vão ver que são conceitos bem tranquilos. Tá bem, então, tudo certo. Vamos adiante, então. Bom, para dar uma reforçada aqui em vocês, né? Eu trouxe uma questãozinha na aula passada, meio que estourou o tempo, né? Eu tinha trazido mais algumas questões do Enem, mas não deu tempo de resolver todos.
Então já vamos resolver esse aqui, que é do Enem de 2013, e você já consegue meio, né, firmar um pouquinho da aula passada. Bom, esse aqui é um problema bem interessante, né, que ele tem uma sacadinha, ele parece simples, mas ele tem uma sacadinha que engana a gente. Bom, o que ele diz então? Em uma manifestação comum das torcidas em estádio de futebol é a ola mexicana. Os espectadores de uma linha, sem sair do lugar e sem se deslocarem lateralmente, ficam de pé e se sentam, sincronizados com a linha adjacente. O efeito coletivo se propaga pelos espectadores do estádio, formando uma onda progressiva, conforme a ilustração. Então aqui é aquela famosa ola que a gente vê em estádio, né? Então uma pessoa, né, está sentada, ela vai se levantando conforme a pessoa do lado levanta e a gente vai formando a ola, né, a onda. Então o que ele pede? Calcula-se que a velocidade de propagação dessa onda humana é de 45 km por hora e que cada período de oscilação contém 16 pessoas, ok? Que se levantam e se sentam organizadamente e distanciadas entre si por 80 centímetros. Então, o exercício aqui, ele está pedindo, então, para a gente calcular a nossa frequência, né? Nossa frequência de oscilação dessa onda. Eu vou dar aqui, deixa eu ver, 2 minutinhos, né? Para vocês tentarem fazer aí, peguem um papel, uma caneta, né? Lembrando que, né, a gente tem a nossa fórmula, a famosa fórmulazinha da velocidade, que é o nosso comprimento de onda vezes a nossa frequência, né? Eu posso dar de dica aqui para vocês tentarem fazer. Primeiro, né, velocidade, tá em quilômetros por hora, né? Lembre-se que no SI, a velocidade ela é em metros por segundo, né? Metros por segundo. Tem que fazer essa conversãozinha. E aqui, nossa distância, tá em centímetros, né? Distância no SI em metros. Né? E basicamente vocês já tem tudo que precisam aí para resolver, né? Só com essa expressãozinha. Então, dá um tempinho para vocês aí enquanto eu tomo água. Quem chegar na resposta pode botar aí no chat, né? Ou quem quiser chutar também a resposta, pode colocar aí também, né? Às vezes o chute faz parte do Enem também, né? Claro que não dá para contar sempre com a sorte, né? A gente tem que estudar também, né? Mas, né, às vezes é o suficiente para conseguir a nota de corte, né? Então, ninguém vai arriscar um palpite aí? Letra A, B, C ou D? Ou E? O pessoal tá meio envergonhado de arriscar. Bom, vamos ver a resposta dela, né? Na verdade, ela é bem simples, a aplicação direta dessa fórmula aqui, né? O que a gente tem que ter em mente é essa amplitude, o comprimento de onda, né? O comprimento de onda que é a sacadinha dessa questão. Eu vou passar para o próximo slide que eu tenho ela resolvida. Bom, então aqui, né, a nossa expressão, né? Nossa expressão para velocidade, né? O que a gente quer saber é a frequência, então a gente isolando a frequência aqui na expressão, a gente fica que a frequência é a velocidade pelo comprimento de onda. Como eu disse antes para vocês, né, a gente tem que fazer algumas conversões.
primeiro a velocidade, que estava em quilômetros por hora, a gente tem que passar para metros por segundo. Para quem não lembra, né, quilômetros por hora para metros por segundo, a gente divide por 3,6, né? Essa é a fatorzinho de escala, né, para converter de quilômetros por hora para metros por segundo. Então isso a gente chega em 12 metros por segundo. A nossa distância também estava em centímetros e a gente precisa passar para metros, né? Então, centímetros para metros é por 100, né? Um metro são 100 centímetros. Então a gente chega a 0,8 metros. E aí que vem a sacada desse exercício, né? Que ele parece simples, né? Porque é só fazer a conversão, a gente tem um comprimento de onda e tem a distância. Na verdade, tem a velocidade e né, tem a distância, a gente acha o comprimento de onda. Só que tem uma sacadinha aqui, ó. Reparem que aqui no comprimento de onda, né, para chegar na distância, eu multipliquei por 15, né? E o exercício nos diz que são 16 pessoas, né? Por que 15? Reparem que o exercício diz que é 80 centímetros, né? Entre uma pessoa e outra, ou seja, dessa pessoa para essa pessoa tem 80 centímetros. Dessa aqui para essa terceira são mais 80. E dessa daqui para essa daqui são mais 80. Então, o que eu quero que vocês, né, consigam enxergar é que essa distância é o espaço entre as pessoas, né? Os 80 centímetros é o espaço entre elas. Então, na verdade, são 16 pessoas, mas o que a gente vai multiplicar seria pelos espaços, ou seja, são 15 espaços entre 16 pessoas, né? Então, 15 espaços, né, vezes os 80 centímetros, ou os 0,8 metros, que separa essas pessoas, vai dar 12, né, 12 metros. E aí, né, chegando nisso, aí é só jogar na nossa formulazinha aqui, que não tem erro, né? A gente já tem a nossa velocidade, que é 12 metros por segundo, e a gente achou o nosso comprimento de onda, que é 12 metros. Então, jogando aqui, 12,5 por 12, a gente vai chegar aqui a opa, vou apagar tudo já, a 1,04 Hz, né? Bom, como aqui cheguei a resposta com duas casas decimais, aqui só está com uma, aqui se aproxima aqui é a letra C, 1 Hz. Então, tranquilo? Todo mundo conseguiu entender ali a questão que era para usar os espaços em vez de número de pessoas? Acho que foi meio tranquilo, né? É que é o tipo de questão que na hora da prova a gente passa batido, passa despercebido, né? Essa é uma sacadinha que tem que estar bastante atento. Bom, então vamos começar em si a nossa aula de hoje. Então, velocidade em uma corda. A gente tinha visto na aula passada o conceito de velocidade, que ela era constante, né, no meio, né? E hoje a gente vai ver um caso interessante que é a velocidade em uma corda. No caso aqui, né, por exemplo, uma corda de violão, né? Então, como a própria definição está dizendo aqui, né, a velocidade em uma corda, ela depende da intensidade, da força de tração, né, a que está submetida, e da densidade linear da corda. Vamos entender esses dois conceitos, de força de tração e de densidade linear. Bom, como pode ver, aqui temos um violão, né? E o violão, em uma extremidade, né, a corda ela está amarrada, e na outra extremidade ela está presa a uma tarraxa, né? Vocês concordam comigo que conforme eu vou, né, apertando ali, né, a tarraxa, mais tensionada essa corda do violão vai ficando, né? Cada vez mais estirada essa corda ela vai ficando, né? E aí vem esse conceito de força de tração. Então, o meio continua sendo o mesmo, a corda, mas porém eu estou diminuindo, vamos dizer assim, a elasticidade dele, porque eu estou tensionando, né? Eu estou tensionando esse meio, certo? E densidade linear, né, já é um conceito de quantidade, vamos dizer assim, né, de maneira mais roceira, né, de quantidade de matéria em um determinado espaço, né. Você pode ver que a gente tem uma formulazinha, né, que diz que a densidade linear é o m sobre L, ou seja, a nossa massa pelo nosso comprimento. Então vamos fazer um pensamento simples aqui. Digamos que eu tenho uma massa de, por exemplo, 10 quilos, né, 10 quilos, né.
Se eu distribuir essa massa por um espaço de 1 metro, né, 1 metro, essa minha massa ela vai ter uma densidade de 10 quilos, né? 10 quilos por metro. Se eu, agora em vez de distribuir por 1 metro, eu vim aqui e distribuo por 2 metros. Então, aqui tem mais um, aqui vai dar 2, né? 10 por 2, essa minha densidade vai cair para 5, né? Ela passou até 5 kg de 5 kg por metro de densidade. E assim vai indo. Se eu chegar aqui e dividir, né? Até aqui dividir por 5 metros, né? Essa minha massa, densidade vai cair para 2, né? 2 kg por metro. Então, é mais ou menos esse o conceito de densidade linear, né? Então, se eu chegar aqui e diminuir, né? Por exemplo, se eu, em vez de 1 metro, eu chegar aqui no meio, aqui, ó, 0,5, 50 centímetros. Né? Essa minha densidade vai para 20, né? A densidade fica muito grande. Então, é mais ou menos esse o conceito, né? Que eu quero que vocês entendam de densidade, por enquanto. Bom, então essa expressão, né? Ela foi definida por Taylor, né? Um matemático, né? Que ele definiu que velocidade numa corda é igual à raiz, né, da força, né, e a força aqui que a gente vai entender é a força de tração, né, a força de tensão na corda, né, pela a densidade da corda. Alguns livros, né, algumas bibliografias de referência, em vez do F aqui de força, gosto de usar um T aqui, né. Ficou horrível esse T aqui, né. Gosto de usar um T aqui em vez do F de força, né. Esse T não é de Taylor, né, mas é um T de tensão ou de força de tração. Né? Mas é uma força. A corda está submetida a uma força, né? Conforme a gente vai atarrachando ali a corda. Bom, acho que para ficar mais fixado, vamos fazer um exercício, né? Eu vou tentar fazer com vocês aqui, né? Vou tentar fazer com o mouse, né? Não vai ser muito, muito fácil, mas vamos tentar. Deixa eu dar um zoom aqui. Opa. Então, o que esse exercício está dizendo? Tem-se uma corda de massa 400 gramas, né, e de comprimento 5 metros, tracionada de 288 newtons. Determine a velocidade de propagação de um pulso nessas condições. Então eu quero saber a velocidade de propagação de uma onda, né, numa corda, né, cuja essa corda está sendo aplicada nela uma força de tração, né, de tensão de 288 newtons, né. Essa corda ela tem um comprimento de 5 metros e pesa 400 gramas. Né? Bom, então aqui a gente tem a nossa formulazinha da velocidade. Vai ser igual aqui, vamos fazer a raiz, né? Coisa bonita tá ficando isso aqui. F, né? Sobre a nossa densidade. Bom, primeira coisa, temos que passar, que já tá vendo aqui, ó. Nossa massa ela está em gramas, né? No SI, massa é em quilogramas. Então aqui o nosso 400, né? 400 gramas, né? Gramas, para passar para quilos, a gente divide por 1000, né? 1 quilo são 1000 gramas, né? Então, isso daqui vai dar 0,4. 0,4 quilogramas. Bom, já resolvemos o problema das unidades, o resto está tudo no padrão. Agora, né, o que a gente tem? A nossa força a gente tem, aqui então na fórmula está ok, a gente não tem a nossa densidade. Mas quem é a nossa densidade? Né? A nossa densidade é a razão da massa, né, pelo comprimento, a nossa densidade linear aqui. Né? Então, podemos matar aqui. Né? Nossa massa é o 0,4. Né? 0,4. Oh, que 4 bonito esse. Pelo nosso comprimento, né? Pelo nosso comprimento, que é 5 metros, ok? Bom, 0,4 por 5, isso aqui vai dar, deixa eu puxar aqui nos meus alfarrabos, que de cabeça não sou bom para fazer isso. 0,08, né? 0,08. 0,08, o que? Né? O que dá aqui? O que vocês acham que seria a unidade disso daqui? Alguém arrisca um palpite? Né? Vamos ver, Paola.
Quilograma metro, isso aí, muito bem. Quilograma metro. Quilograma metro. Perfeito. Bom, agora aqui está matada a charada, né? Nós temos a nossa força, que é o 288, e temos a nossa densidade. Então, só botamos aqui. Então, a gente vai ter que velocidade é igual. A nossa força é 288. E a nossa densidade é 0,08. Certo? Isso daqui vai dar... Deixa eu pegar nos alfarrábios aqui de novo. 3.600. 3.600. Opa. Raiz de 3.600. E tirando a raiz de 3.600, a gente vai chegar que velocidade vai ser igual a 60. 60 o quê? 60 metros por segundo. Ok? É bem... Questãozinha bem simples. Normalmente, quando essas questões caem num PAV ou no Enem, elas não... Né, não foge muito disso, né? O máximo que vocês vão ter que fazer, né? Tem que prestar atenção é unidades, né? Que é o que complica, né? Então, tem que sempre prestar atenção nas unidades. Massa tem que estar em quilogramas, distância tem que estar em metros, né? Força em newtons, né? O tempo em segundos, né? No caso contrário, não foge muito dessa formulazinha aqui. Vocês não tem que sim reinventar. Nada muito sofisticado vai cair fora disso aqui, né? Ok? Tranquilo? Acho que foi tranquilo, né? Bom, vocês... Carolina, certo. Bom, vocês não precisam se preocupar muito com esse ninho de rato que eu fiz aqui escrevendo de caneta vermelha, né? Aqui no próximo slide eu vou, quando vocês escreverem, vai estar bonitinho assim, né? Que só meio que fazer aqui com vocês para ir desenvolvendo um pouco o raciocínio, que eu acho que só jogar a fórmula aqui para vocês fica... Vocês não conseguem meio que entender direito, né? Fica muito jogado, né? O bom é ir fazendo que vocês meio que por osmose vão aprendendo um pouco junto. Bom, vamos então para o próximo slide, né? Agora a gente vai começar propriamente dito, né, os fenômenos ondulatórios, né? A gente vai ver aqui, né? Pelo menos vamos tentar ver, né? Se o tempo não estourar, os fenômenos de reflexão, refração, difração e ressonância, né? Normalmente esses são os fenômenos que vocês precisam saber, que é os que caem, né? Tem mais alguns fenômenos, né? Como por exemplo de dispersão, né? Fenômenos de polarização. O fenômeno de polarização vocês vão ver mais adiante quando chegarem em ótica, né? Mas que vocês precisam saber são esses quatro aqui, né? Na aula que vem a gente vai ver mais uns, que é o de interferência, mas na aula de hoje vai ser esse. Bom, começando com o primeiro fenômeno ondulatório, que a gente vai estudar aqui, é o fenômeno da reflexão. Ok? Reflexão. Como o próprio nome sugere, né, é algo que reflete, né? A própria definição já diz isso, né? Reflexão é um fenômeno que ocorre quando uma onda se propaga em um meio, encontra um obstáculo, né? Isso aqui é muito importante, né? Encontra um obstáculo, né? Esse obstáculo pode ser uma parede, uma caixa, qualquer objeto que a onda colida com ele, né? E ela retorna ao meio da qual ela se originou. Ou seja, essa onda ela colide e ela reflete, ela faz uma reflexão com ela. Que primeiro, então, vamos dar um zoom aqui. A gente tem o caso de uma onda em uma corda. Aqui. Vamos dar mais um zoom aqui. Deu. Bom, nós temos o caso de uma onda em uma corda, né? Então, nesse primeiro caso aqui, vamos separar esse aqui, vamos dizer que esse aqui, tá, perdão, aqui. Esse aqui vai ser o nosso caso 1 e esse aqui vai ser o nosso caso 2. Vamos analisar o nosso caso 1 primeiro. No caso 1, né, a onda numa corda, então, ela vai ter o pulso, né? Essa corda, ela tá, uma das extremidades dela tá fixa, né? Essa corda, ela tá amarrada aqui, né? Ela não se mexe. Então, o pulso vem, né? Tá vindo aqui com uma velocidade. Quando o pulso chegar aqui, né, vai acontecer uma coisa interessante, né? Ele vai colidir
né, com essa parede. Aqui vai ser meio difícil explicar para vocês, porque vocês ainda não viram lei de Newton, né? Mas todo mundo meio que se lembra da terceira lei, né? Pelo menos pelo nome, que é a famosa lei da ação e da reação. O pulso, vocês se lembram lá que ela é formada por vários pontinhos, né? Todos esses pontos eles vão oscilando em torno dessa posição, né? Foi o que a gente meio que viu na aula passada. Quando chegar aqui, esse pontinho, né, que está preso na corda, esse ponto ele não tem como oscilar. Então, a corda vai imprimir, né, vamos dizer assim, uma força para cima, e a haste aqui ela vai, de novo, rebater, né, essa força para baixo. Quando ela... Não... Ah, tá, tranquilo. Quando essa reação acontecer com essa força para baixo, o pulso ele vai voltar invertido. Ok? Horrível isso daqui, pelo amor de Deus. Assim, já apaguei tudo também. Bom, então, enfim, ela vai chegar aqui, né? Vai ter, como o ponto não pode oscilar, vai ter a força para cima, né? E em reação a isso vai ter uma força para baixo também. E isso causa a inversão do pulso, ou seja, aconteceu uma reflexão. O pulso ele foi refletido. Ok? Agora aqui nós temos o nosso caso 2, que eu apaguei aquela hora. Ok? Vamos puxar mais um pouco aqui para o centro. Aqui, nosso caso 2. No nosso caso 2, é um pouco mais interessante. No nosso caso 2, a corda agora ela não está mais fixa. No caso 2, a nossa ponta aqui está solta. Ó. Aqui na ponta ela tem um anel, ela tem uma argola. Quando o pulso passar aqui, essa argola, como ela não está fixa, ela vai subir junto. Né? Ela vai subir e descer. A argola ela vai conseguir oscilar em torno da mesma posição. Então a onda ela vai ser refletida, porém não vai ter a inversão. Vamos mudar aqui, a inversão que nem teve aqui no caso 1. Né? Aqui ela veio para cima e ela voltou por baixo. No caso 2, por esse ponto conseguir oscilar, né? A gente não vai ter a nossa reação aqui, né? E a onda vai voltar no mesmo sentido. Vamos, para ficar mais fácil para vocês entenderem, vamos ver um simulador. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Todos enxergam a minha tela? Acho que sim, porque para mim já entrou em looping aqui. Bom, temos aqui então o nosso simulador, que a gente viu na aula passada. Então aqui no nosso simulador temos a nossa corda, né? Repare que essa corda é feita por pequenos pontinhos, né? E repare aqui nesse pontinho verde, ele está preso, ele está fixo aqui no sargento. Então, quando eu emitir um pulso aqui, né? Então, vai ser o mesmo caso da corda, o pulso vai vir, o ponto verde ele não pode se oscilar, então essa onda ela é rebatida no sentido, né, contrário. E até fiz duas ondas, né? Mas de qualquer jeito, ó, o ponto verde não consegue oscilar e as duas ondas são rebatidas. No caso da extremidade, vamos ver aqui, solta, né? Então aqui temos o mesmo exemplo, tá aqui a nossa haste e tem uma argola aqui, né? Então a corda ela não está fixa, ela está solta aqui, né? Então o pulso quando chegar aqui, no caso agora o nosso pontinho verde, como ele não está fixo, ele consegue oscilar, a onda reflete, mas ela continua voltando por cima. Ok? Então vamos voltar aqui para nossa apresentação. Acho que ficou bem perceptível, né? O que acontece quando a extremidade está solta e quando a extremidade da corda está fixa. Por exemplo, em violões, instrumentos musicais, né, normalmente as pontas, né, são fixas, né, então esse comportamento de reflexão, né, acontece, né, nas cordas dos instrumentos musicais. Claro que isso acontece muito rápido e é difícil a gente perceber, né, ao olho nu, né, mas é exatamente isso que acontece num violão. E agora aqui a gente tem um exemplo mais, né, por exemplo, da onda sonora, já é um exemplo tridimensional. Né. Lembrando, acho que eu não falei para vocês ali na recapitalização da aula, é que as ondas elas podem ser unidimensionais, bidimensionais e tridimensionais, ou seja, se propagar em uma, duas ou três dimensões. Então, no caso aqui da nossa onda sonora,
quando ela se propaga, né, ela vai encontrar um objeto, pode ser uma parede, ela vai bater nessa parede e vai ser refletida novamente, né? Então ela chegou aqui, bateu e é refletida novamente o meio que ela originalmente se propagou. Uma coisa interessante, né, vou apagar aqui, é que quando vocês podem ver que tem duas frentes de ondas aqui representadas, uma em verde e outra essa aqui mais rosa pontilhada. Quando essa onda refletida aqui que está em rosa, certo? Ela chega na fonte e esse pulso verde já se extinguiu, ele não está mais sendo emitido, a gente chama isso de eco, né? Ou seja, a gente está vendo um reflexo de uma onda que não existe mais. Porém, quando esse pulso rosa chega aqui na fonte e esse pulso verde ainda está sendo emitido, a gente chama isso de reverberação, ou seja, a onda refletida está interferindo e está meio que intensificando a onda original, né? Aí as ondas elas reverberam, ok? Mas é o mesmo princípio de reflexão, né? Então, se ela bateu aqui, ela vai ser refletida, né, por meio de novo, ok? Acho que o conceito de reflexão é bem tranquilo. Agora, deixa eu diminuir o nosso zoom aqui. Aí, perfeito. Vamos para o nosso segundo fenômeno ondulatório, né, que é o fenômeno da refração. Esse aqui já é um pouquinho mais... não é tão simples, é um pouquinho mais complicadinho, né? Então, a refração ocorre quando, ao mudar de meio de propagação, a onda muda sua velocidade, né, e a sua direção, sendo desviada. O que seria mudar sua direção e sua velocidade? Né? O que seria sendo desviada? Imagine, então aqui a gente tem uma corda, né? Na verdade é duas cordas, a gente tem uma corda 1 e uma corda 2 aqui. A corda 1, vamos dizer assim, ela é uma corda mais leve, a corda 2 é uma corda mais pesada, certo? A corda 1 mais fininha e a corda 2 mais grossa. Então, o nosso pulso, né, se lembra na definição da aula passada, que a velocidade ela depende do meio, e até a gente viu uma tabelinha onde a gente viu diversas velocidades para diferentes meios. A gente viu que principalmente a onda mecânica, o som, por exemplo, ele é conforme ele é devagar no ar e na água ele é mais rápido, né? Assim como no metal, por exemplo, com alumínio, ele é mais rápido ainda. Então, mais ou menos isso que vai acontecer aqui, né? Quando ele chegar aqui nessa intersecção, né, da corda fina com a corda grossa, ele vai ter uma mudança, uma variação de meio, né? E essa variação de meio, né, vai ser onde vai acontecer o nosso fenômeno da refração. Okay? Em cordas, vamos dar aqui o nosso zoom. Opa. Deixa eu pegar essa mãozinha aqui. Em cordas acontece uma coisa mais interessante, né? Reparem que está tendo o pulso incidente, né? O nosso pulso incidente com a velocidade VA aqui. Quando ela chegar aqui nessa intersecção, vai ter um novo pulso, só que também um pulso está sendo refletido, né? Isso justamente, né, pelo menos em corda, a gente tem o fenômeno da refração, né, ou seja, a corda, pode ver que o próprio pulso, né, ele tem uma amplitude menor, né, então a gente vai ter uma velocidade aqui diferente dessa velocidade inicial, certo? Só que aqui acontece o fenômeno da reflexão junto, né? A corda ela está sendo refratada para lá com uma velocidade diferente e está sendo refletida para cá também, né? Aqui vai acontecer também, né? Porque justamente a gente tem dois meios diferentes, né? E aqui como esse ponto, né? Ele precisa de mais energia para oscilar. Vai acontecer o mesmo caso que aconteceu lá quando eu expliquei para vocês da terceira lei, né? No caso da ponta fixa, né? Só claro como aqui não é fixo, mas ele tem uma dificuldade maior aqui essa corda de oscilar, né? Então parte dessa reação também volta para cá e parte vai para lá. Entendeu? Não sei se eu me foi um pouco confuso na explicação. Acho que deu para entender bem, né? Esse conceito de que um pouquinho volta para cá, mas uma parte segue, por causa dessa diferença de meio. Tá, tranquilo. Deixa eu pegar aqui. Bom, aqui a gente tem, isso era numa corda. No espaço, né? No espaço tridimensional já é um pouco diferente.
aqui, então, por exemplo, digamos que tem dois meios, né? Vamos dizer que esse primeiro meio seja o ar. Esse primeiro meio aqui é o ar. E aqui esse segundo meio vamos dizer que é a água. Né? Então imagine, por exemplo, a onda sonora, ela vai chegar aqui com uma certa velocidade no ar, e como a gente viu que na água a velocidade do som é muito maior, né? Essa diferença de velocidade vai causar uma mudança de direção, vai causar uma refração. Né? Justamente a mesma coisa, quando ela chegou nessa interface entre a água e o ar, vai acontecer uma refração, ela vai ter a sua direção e a sua velocidade alterada. Vocês podem ver que isso muda, né? Porque se vocês prestarem atenção no tamanho do comprimento de onda aqui, né? No ar, a onda ela apresenta um comprimento de onda, a onda apresenta um comprimento de onda muito maior que na água. Né? Isso foi por causa do fenômeno da refração. Um jeito bem interessante, né? Isso acontece também com as ondas eletromagnéticas, e vocês vão ver mais adiante quando chegar em ótica, é que a luz, né, sofre o fenômeno da refração direto, né? Por exemplo, né, quem nunca... Vocês têm um copo com água, né, e vocês mergulham ali um canudinho, ou um copo, né, um canudinho, um talher, né, e justamente parece que o canudinho, ele se deforma, né, quando na interface da água, né, parece que a imagem, ela tá quebrada, né. Isso é o fenômeno da refração. Não sei se vocês já observaram isso alguma vez. Não observou agora quando, na hora da janta aí, servir aquele copo d'água e se a gente botar um garfo, vocês vão ver que dá essa imagem, parece que o garfo quebrou, né? Que o garfo se distorce. Isso é devido ao fenômeno da refração, né? Que também acontece com as ondas eletromagnéticas. Bom, a refração ela tem algumas leis, né? E a gente vai deixar para estudar elas quando chegar mais na parte de ótica. Aqui que vocês querem saber, precisam saber que é interessante, né? Essa relação aqui que a gente chama de lei de Snell, né? É uma relação que ela vincula as velocidades, né, do meio 1, do meio 2, e o comprimento de onda do meio 1, do meio 2, e dos ângulos, né, dos ângulos refratados. Ou seja, aqui quando essa onda entra, ela tem um ângulo, né, formando um ângulo com a superfície, e ela sai também formando um ângulo aqui também. Né. Então, as relações desses ângulos, a gente consegue saber o famoso índice de refração. Né. Então, sabendo os ângulos e a velocidade, ou sabendo o comprimento de onda e os ângulos, o comprimento de onda e a velocidade, a gente consegue chegar no índice de refração. Né? É muito importante, né? Que quem trabalha, por exemplo, com fotografia, né? Com cabos de fibra ótica, né? Esses índices de refração, né? A gente sempre tem que saber, né? Quem trabalha em ótica também, com óculos, né? A gente sempre se baseia, né, na formazinha do ângulo de refração. Ok? Bom, agora deixa eu diminuir o zoom. Vamos para o nosso próximo fenômeno ondulatório, que é o fenômeno da difração. O que é o fenômeno da difração? Né? É uma propriedade, né, que a onda apresenta de contornar obstáculos colocados em seu caminho, como barreiras ou fendas. Então repare aqui na imagem, né, a gente tem um muro, né, e como é que a gente consegue, né, escutar, né, no caso aqui a criança está gritando a outra, né, através do muro, né, e mesmo não enxergando, a gente consegue escutar a onda sonora. Né. O fenômeno da difração é justamente esse fenômeno que a onda ela apresenta de contornar objetos. Né. Ela consegue contornar barreiras ou fendas. Então, aqui, deixa eu dar mais um zoom. Acho que a parte de contornar objetos, né, é mais tranquilo, né, porque a gente já viu que as ondas tridimensionais elas se propagam radialmente, né? Só pegar a nossa mãozinha aqui. Bom, aqui. Então, por exemplo, essa onda quando ela chegar aqui, tá uma riscalheira. Essa onda quando chegar aqui, né? Ela vai sofrer uma leve difração e vai fazer um pouquinho de curva, né? Claro que
essa onda ela vai perder intensidade, né? Porque ela está contornando o objeto, né? Mas mesmo assim a onda ela apresenta essa característica de contornar objetos, né? Por isso que mesmo, né, estando atrás de um muro a gente consegue escutar um som, né? A gente consegue escutar uma voz. Aqui, opa, vou voltar aqui. Aqui temos um caso, né, diferente, que é o caso das fendas, né? Eu acho que o caso de obstáculos é mais fácil a gente perceber, né, por que a onda contorna. O caso da fenda é uma característica um pouquinho diferente. Aqui. Opa. Então imagine, né? Aqui a gente tem três casos, né? Três fendas diferentes, com três tamanhos diferentes. A gente tem uma fenda que tem um comprimento muito grande, uma fenda que tem um comprimento pequenininho, né? E uma fenda com comprimento igual ao comprimento de onda. Bom, como a gente diz, né, a difração é o fenômeno que a onda tem de contornar objetos, né? Então, por exemplo, se a gente tiver uma fenda que, né, é muito grande, né, ela não vai precisar contornar, ela vai passar direto, né? Se a gente tiver uma fenda muito pequenininha, né, extremamente pequena, tão pequena que a espessura dessa fenda seja menor que o comprimento de onda da onda, ela não vai conseguir difratar, porque literalmente a onda não vai conseguir passar por essa fenda, não. Ou seja, a onda ela tem esse comprimentão de onda, né, todo esse lambda, e a fenda é só por isso aqui, então. Ela não consegue passar logo, ela não difrata. Agora, se a gente... Opa. Se a gente tem... Se a gente tem uma fenda onde o tamanho da fenda seja aproximadamente o mesmo tamanho do comprimento de onda, né, acontece uma coisa interessante. Quando essa frente de onda, colidir aqui, né, ela vai causar uma nova perturbação, né, e essa perturbação vai começar a irradiar novas frentes de onda, né. Ela vai causar essa perturbação aqui, né, e ela vai começar a se propagar gerando novas ondas. Claro que essas frentes de onda para cá elas vão ter menos intensidade, né? Mas ela consegue contornar, né, essa fendinha desde que essa condição do comprimento de onda seja mais ou menos o mesmo tamanho do tamanho da fenda, okay? Porque ela vai gerando novas ondas. Esse fenômeno da difração, quando você chegar em ótica de novo, né, vocês vão ver bem, porque com a luz é muito interessante esse fenômeno da difração acontecendo, ok? Bom, agora a gente vai para o nosso último fenômeno ondulatório, né, que é o fenômeno da ressonância, né? O que seria então a ressonância, né? A ressonância ela ocorre quando uma força é aplicada sobre um sistema com frequência igual ou muito próxima da frequência fundamental desse sistema. Então, por exemplo, aqui a gente tem um diapasão, né? Um diapasão é um instrumento que muitos músicos usam para afinar o seu instrumento. Então tu toca aqui, né? Tu bate nessa haste aqui do diapasão e ele começa a vibrar, emitindo uma frequência muito específica. Então o que acontece? Então aqui a gente tem dois diapasão, um diapasão A e um diapasão B. A partir do momento que eu bato e começo a fazer esse diapasão A vibrar, né? Como o diapasão B é feito do mesmo material, é feito das mesmas características, ele tem o que a gente chama da mesma frequência fundamental, ele vai por ressonância começar a vibrar também, né? Mesmo tu não tendo batido nele, né? Porque ele entrou em ressonância com um diapasão A. Porque o diapasão A, justamente, quando bate nele, ele está emitindo a própria frequência de vibração natural dele, né? Então o diapasão B acaba entrando em ressonância com o diapasão A. Deixa eu apagar aqui. Bom, deixa eu dar um zoom. Aí, perfeito. Aqui temos aquele famoso exemplo, né, de quebrar o copo, né? Tem gente que, né, tenta quebrar o copo, né, emitindo uma voz, né, emitindo uma frequência muito aguda, né? Mas normalmente o copo ele quebra justamente por causa disso, né? Porque a frequência que passou, opa, porque a frequência que passou aqui pelo copo
era uma frequência que coincidia com a frequência natural do corpo, né? Com a frequência natural de oscilação do corpo. Né? Então, mais ou menos conseguindo entender esse conceito de ressonância, acho que não tem muito mistério, né? Sim. Bom, o que acontece então, né? Mas só entrar em ressonância, ou seja, só refletir a mesma frequência não é o suficiente para quebrar. Normalmente isso aqui ocorre, né? Essa ruptura da estrutura ocorre porque a onda, né? Ela, na hora que entrou em ressonância, né? Lembra que onda, ela não transporta matéria, mas ela transporta energia. Essa energia de ressonância, né? Que foi emitida foi muito grande, né? E a amplitude de oscilação dessa onda começou a ser tão grande, mas tão grande, né? Que o copo não aguentou, né? A estrutura desse copo aqui acaba não aguentando e ele acaba ruindo, né? Tem um exemplo clássico que muitos livros didáticos, né, gostam de trazer, que é a famosa ponte de Tacoma, né, nos Estados Unidos, que essa ponte teve um dia que teve uma tempestade e a frequência dessa tempestade, né, coincidiu com a frequência natural de oscilação da ponte, né? Então, a amplitude de oscilação, né, da ponte, por mais que seja a frequência natural já dela de oscilação, foi tão grande, mas tão grande, né, por causa da tempestade, que ela não aguentou e acabou ruindo, né? Se vocês procurarem depois no YouTube, vocês vão achar o vídeo, né, dessa ponte aqui oscilando com a ventania. É bem interessante de ver. E por último, né, nós temos aqui um exemplo muito interessante, que é o exemplo da ressonância magnética, né? Aqui já não é um exemplo mais de ondas eletromagnéticas, no caso, né, um exemplo de ondas mecânicas. Mas a ressonância magnética funciona nesse mesmo princípio, né? Tanto que se chama ressonância magnética. Mas em geral a gente tem é gerado um campo, né, que emite radiofrequência, né? Radiofrequência aí são frequências na ordem aí de, não me lembro de cabeça, mas de 3 a 300 GHz, alguma coisa assim, né? E essa frequência que é emitida aqui pela máquina, ela entra em ressonância com algumas moléculas, né, alguns átomos do nosso corpo, principalmente o de hidrogênio, e a gente gera uma imagem através disso, né? Uma coisa interessante, né, uma curiosidade, né, que na verdade o nome correto aqui é ressonância nuclear magnética, né? Só que meio que quando a gente fala em nuclear, né, as pessoas ficam meio receosas, né? Mas embora ela seja nuclear, né, a radiação que ela emite não ionizante, né? E aproveitando isso, já entra no gancho, né, para a última parte aqui, que eu queria ter explicado para vocês na última aula e não deu tempo, que é o do espectro eletromagnético, né? O que é o espectro eletromagnético? Aqui a gente tem, né, essa onda, né? Essa onda ela vai desde um grande comprimento de onda até um pequeno comprimento de onda. Certo? O espectro magnético ele descreve todas as propriedades aqui da luz, né? Porque a luz é uma onda eletromagnética, a gente falou na última aula. Então, esse espectro para cá, né? A setinha aqui é o aumento de energia. Deixa eu só dar um zoom aqui. Né? Então, quanto mais para a direita a gente vem vindo, mais energia a gente vai tendo. Né? E justamente para a direita a gente tem maior frequência, e quanto mais para a esquerda, maior o comprimento de onda. Ok? Aqui. Bom, a gente pode dividir o espectro magnético em duas partes. Né? Vamos dizer, daqui para cá. Do ultravioleta para cima, a gente tem o que a gente chama de radiação ionizante. Ionizante. Bom, vai ficar ruim de escrever. Ionizante. E daqui para cá a gente chama de não ionizante. O que é uma radiação ionizante? Né? Vocês devem se lembrar um pouquinho de química, né? Ionizante ionização é retirar elétrons, né? Então essa radiação ionizante, né, ela tem a capacidade de retirar elétrons da gente.
Isso, né, essa radiação começa a partir da faixa do ultravioleta, né? É por isso que, por exemplo, no verão, né, a gente diz para não pegar o sol do meio-dia, aquele sol das 2 da tarde, né? Porque justamente a radiação ultravioleta, né, normalmente ela se separa em A, B e C. Né? Normalmente aqui da radiação do meio-dia já pega a radiação B, é uma radiação que ela é muito energética, né? Ela é muito energética, ela é uma radiação que vocês terem uma ideia, né? Ela já está aqui na faixa mais ou menos aqui de 10 na menos 8, ou seja, o comprimento de onda dela 10 na menos 8, que é mais ou menos do tamanho, né, de uma molécula nossa, né? Tamanho de um vírus, né? Mais ou menos, né? Para tu ver como é um comprimento de onda extremamente pequeno, né? E nesse tamanho de comprimento de onda e nesse nível de energia, né? A gente já está falando de uma radiação aí na ordem de 10 na 17 Hz, né? É muita coisa, né? São 10, um número elevado com 17 zeros, né? Então já é o suficiente para ela interferir com as nossas moléculas no nosso corpo e começar a arrancar alguns elétrons. E conforme a gente vai indo para cá, né, só vai ficando mais difícil a situação. Né? O raio-x, por exemplo, né, já é altamente energético, né? Tanto que recomendo, se a gente tirar um raio-x, no mínimo espere 6 meses para poder tirar outro, né? Porque o raio-x já é uma radiação muito energética. E por fim, a gente tem os raios gamas, né? Também temos os alfas e os betas, que são radiação extremamente energéticas, que eu não recomendo que vocês sejam expostos, né? Porque é um pouquinho perigoso. Né? Principalmente se vocês verem um plutônio, um césio, um urânio e achar bonitinho porque ele está brilhante ou fluorescente, eu recomendo que vocês não tentem tocar eles. Bom, e daqui para cá, né? Aqui a gente tem a nossa luz visível, né? De todo esse espectro eletromagnético. Só essa faixinha de nada aqui, ó. Ou melhor, só esse trechinho de nada de todo esse espectro é o que a gente enxerga. Aqui está todas as nossas cores, né? Todo o nosso arco-íris que a gente consegue enxergar tá dentro dessa faixinha minúscula aqui dentro de todo esse espectro eletromagnético. E mais para cá, né, a gente tem muitas frequências, algumas frequências conhecidas, como o infravermelho, a frequência de micro-ondas, as ondas de rádio, né? As ondas de rádio, né, por exemplo, elas têm uma coisa interessante, que são ondas já muito grandes, né? Tem ondas aqui de tamanho de prédios, né? Uma onda de rádio, né? De comprimento de ondas, né? Aqui 10 na 3, ó. Ondas com 1000 metros de comprimento, né? É muita coisa. E no micro-ondas, né? Que é a frequência que a gente usa lá para esquentar o nosso miojinho, o nosso cup noodle aqui, quando a preguiça de fazer o almoço está grande. E o infravermelho, né? Que é uma frequência bem presente na nossa vida, né? Nos controles remotos, né? Tudo. A gente é uma máquina. Isso aí, quando vocês forem estudar, a gente entrar em termodinâmica, vocês vão ver que o ser humano é uma máquina de emitir radiação infravermelha. Uma coisa muito interessante, né? Que tem muitas pessoas que têm medo vamos pagar tudo aqui, tem medo daquelas pistolinhas de medir temperatura, né? Que a gente tem que testar quando entra no supermercado, num shopping, né? Porque ele emite radiação infravermelha, né? Na verdade, é muito pelo contrário, né? Não só ela não tem problema, porque, lembre, né? Ela não é ionizante, né? É só daqui para cá que começa a ser perigoso. Mas como quem emite radiação é a gente, né? A pistolinha, ela só capta a nossa radiação emitida, né? Então, era isso, né? Por hoje já estamos aqui com 18h54, tá quase estourando o nosso tempo. Eu acho que todo mundo conseguiu entender aqui como funciona o espectro eletromagnético, né? Isso aqui tem bastante coisa. Se vocês pesquisarem no YouTube, vocês vão ver todo o espectro completo, né? Com todas as faixas de frequência. Aqui eu tem algumas referências, né? Tem um linkzinho do simulador, aquele de ondas, se alguém quiser brincar um pouco com ele para entender como é que é. E aqui tem uma playlist de vários experimentos envolvendo ondas no universo, que é bem interessante, né? Bem interessante, são só experimentos, né, físicos, né, de ondas. E era isso então. Por